A partir de agora, está começando mais um programa Força para Viver, um programa online da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, comunicando a palavra de Deus através das mídias sociais. Quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, agradecer a sua companhia. E você pode interagir conosco através do chat. Deixa aí o seu comentário, a sua saudação e lembre-se que a sua participação é muito importante. Olá, boa noite. O Força para Viver está no ar. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, né? Estamos aqui com o nosso irmão Valdemir Davi. Boa noite, amados irmãos. Boa noite para você também, meu irmão. Seja muito bem-vindo, irmão Valdemir, que tem nos acompanhado lá da cidade do Iguatu. Né, irmã Chaguinha, também lá de Aurora, que tem nos acompanhado já, né, desde do ano passado, né? Boa noite, irmã Chaguinha, graça e paz também para a sua vida. Também irmã Gracinha, que nos acompanha sempre aqui de Juazeiro do Norte. Boa noite, pastor Felipe, e graça e paz a todos. Graça e paz para você também. Seja muito bem-vinda, né? E você pode comentar aí no chat, falar, né, deixar a sua participação, a sua saudação. E eu quero pedir também para que você deixe o seu joinha no nosso canal da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, porque assim você fortalece o nosso canal. Então, deixe seu joinha, sua curtida, tanto aí no vídeo, né, para podermos, assim, divulgá-lo melhor, quanto também no nosso canal. E se você puder compartilhar na sua linha do tempo, também agradecemos, porque assim a mensagem vai chegar para mais pessoas vão poder assistir o Força para Viver, seus amigos, seus contatos. E hoje nós vamos ter um testemunho de conversão bastante impactante, né? Então, você pode compartilhar, inclusive com pessoas que você percebe que precisam, né, ouvir um pouco sobre a transformação que Jesus Cristo faz na vida de pessoas. Boa noite, irmão Regilânio. Graça e paz, tudo bem? Irmão Regilânio está de viagem novamente. Boa noite, pastor Felipe. Boa noite a todos. Graça e paz. Né? Espero que a internet hoje nos ajude. A internet está oscilando um pouco lá onde ele está, né? Ele que está viajando a trabalho, mas ele não deixa força para viver, né? Então, viajando, trabalhando, mas no horário do programa ele se conecta, fica online e participa. Também quero cumprimentar o irmão Felipe, Luiz Felipe, né? Está nos acompanhando. Boa noite, né? Irmão Felipe, graça e paz, meu xará, né? Meu quase xará, né? Já que ele tem o Luiz antes do Felipe. Também a irmã Elisete Conrado, minha mãe, né? Boa noite, pastor Felipe, irmão Regilane e todos os irmãos. Né? O irmão Felipe está acompanhando dos dois canais, tanto do YouTube quanto do Facebook. O irmão Ronaldo, boa noite, irmão. Deus abençoe vocês sempre. Seja bem-vindo, Ronaldo, né? Deus abençoe também a sua vida. Irmão Valdemir está comentando o seguinte: programa Força para Viver da Igreja Batista. Deus maravilhoso e altíssimo. Gratidão, né? Irmã Selma Oliveira também está nos acompanhando. Seja bem-vinda, irmã Selma. E a irmã Jatiane, né? Que também membro aqui da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, está nos acompanhando. Um abraço para a irmã Jatiane, para o irmão Cícero Cristóvão e toda a família. Quero mandar um abraço também para a irmã Neuza Conrado, que nos acompanha lá de São Paulo, juntamente com a irmã Sandra Regina Conrado Bissolati, também lá de Sampa, né?
a grande capital São Paulo. E estamos também com a Sônia Vasconcelos, eu acredito que é parente da Sabrina, que é quem vai compartilhar conosco o testemunho dessa noite. Então, eu queria já apresentar a irmã Sabrina, né? Boa noite, irmã Sabrina, graça e paz, tudo bem com você? Boa noite, graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Um pouco ansiosa com esse testemunho aí. Eu ia perguntar sobre isso, né? Como é que está a expectativa para o programa hoje, né? E você já se antecipou e já respondeu. Fica tranquila, né? As pessoas aqui que sempre nos acompanham, elas são pessoas, né, que estão aqui realmente para terem conosco essa troca, né? E tem sido maravilhoso, tem sido muito precioso a participação de cada um, né? Estamos aqui também com a Eleonora Souza, que está nos acompanhando nessa noite. Boa noite a todos. E a Soraya Negromonte também está aqui. Boa noite. Né? Cumprimentando nós. Seja bem-vinda, Eleonora e Soraya. Né? Sejam bem-vindas também ao Força para Viver. Bem? E nesses últimos meses, né, irmão Regilani, temos sempre no Força para Viver trazido boas novas, né? Na verdade, desde de março, certo? Quando teve ali aquela questão de isolamento e não dava mais para ir na rádio, migramos então para as redes sociais e sentimos a direção de Deus de que as pessoas precisavam ouvir boas novas, que Deus tem feito e realizado. Mas, né, vários testemunhos tivemos, pessoas curadas de Covid, transformação na família, livramentos. Nesse mês de setembro tivemos aí muitos missionários, na verdade, desde de agosto, né, até setembro, muitos missionários participando, dando testemunho, até missionários de aldeia indígena, e tivemos um testemunho de uma aldeia indígena completa tendo um livramento da parte do Senhor, mas não tivemos até então um testemunho específico de conversão, né? Isso era algo que eu vinha sentindo falta, e hoje a irmã Sabrina ela está aqui para isso. Então, você que está nos assistindo, hoje nós vamos compartilhar assim a maior bênção, a melhor boas novas possível, que é a conversão em Cristo Jesus. Não existe boa nova, né? Não existe testemunho, não existe experiência melhor do que essa, né? Porque a conversão a Cristo é a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida. A irmã Sônia Vasconcelos está comentando aqui: eu sou membro da primeira Igreja Batista da Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo. Sim, Sabrina é sobrinha do meu marido. Então é tia, né, bem dizer, da Sabrina. O Rodilei Pinheiro também está dizendo: boa noite, na expectativa de ouvir mais um mover de Deus que nos edifica. Sidney Wesley está aqui também nos acompanhando, dando boa noite, né? Agradecimentos aqui. E o Sidney está comentando o seguinte: Sabrina é uma potência. Olha aí, seus amigos, parentes aí já também na expectativa do que você vai compartilhar da parte de Deus. O Ronaldo está dizendo: Sabrina é um coração de Deus. E a irmã Márcia Conrado também está nos assistindo. Então, sem mais delongas, né? Irmão Regilário, antes da gente começar, né? O irmão que sempre gosta de falar, né? Já compartilhou algumas vezes seu testemunho de conversão. Aliás, eu acho que na próxima semana pode ser o próprio testemunho de conversão do irmão Regilário, né? Quando se fala, né, em bênção alcançada, né? Não tem como pensar em algo mais maravilhoso do que se converter a Cristo, não é verdade? A conversão, pastor Felipe Conrado. Primeiramente, boa noite a todos, né? A irmã Sabrina, a família Conrado e a dona Elisete Conrado, né? A conversão em si é uma grande bênção,
é um grande milagre. Quando olhamos para o rosto da irmã Sabrina, nós vemos que a mudança é nítida. Por quê? Eu digo isso. Porque é como se eu estivesse me vendo no início da minha caminhada. A mudança, o brilho, o olhar, imagina o impacto para a família, para os amigos, para aqueles que estão ao redor. E é como o senhor falou, a maior coisa é algo que Cristo fazer, levar-nos à reconciliação com o Pai. Amém, amém. Então, sem mais delongas, né? Vamos então bater o papo aqui com a Sabrina. Sabrina, eu queria te perguntar o seguinte, né? Queria primeiro que você contasse um pouquinho como era a sua vida antes de você conhecer a Cristo, né? Você contasse um pouco da sua história de vida, da sua trajetória, né? De como você era, quem era a Sabrina antes de ter essa experiência, esse encontro pessoal com Jesus. Olha, desde criança que eu frequento, né, igreja evangélica. Meu pai era da igreja presbiteriana, e depois que meu pai se afastou, eu continuei na igreja batista com a minha tia. Só que eu nunca fui tocada, né, naquela época de criança, adolescência, né, e durante a minha infância, eu foi plantadas muitas coisinhas ruins, né, no meu coração. Então, à medida que eu fui crescendo com muita mágoa, né, muita mágoa, muita revolta. Então, na minha adolescência, foi o momento que eu demonstrei mais essa revolta toda, e eu estava até comentando essa semana com a minha mãe que eu estou viva porque Deus me ama muito, porque eu bebi, eu fumei, sabe, eu andei com gente bêbada dentro de carro, toda a qualidade de loucura que você imaginar que um adolescente possa fazer, atos irresponsáveis e inconsequentes, eu cometi. Então, assim, hoje eu estar aqui falando com você já é um milagre. Né? Eu acho que Deus foi muito bondoso comigo nesse tempo todo, de nunca ter deixado o pior acontecer. Não só em questão de acidentes, como em questão de atrocidades que a gente vê que acontece todos os dias, e eu me colocava numa situação vulnerável, né? E eu não percebi que era uma forma de extravasar, eu procurava felicidade naquilo ali. Pronto, mas antes da gente falar um pouco mais sobre a sua adolescência, né, você teve uma história antes disso, né, que fez com que você tivesse um sentimento, assim, digamos, de rejeição, né? O que foi que aconteceu aí quando você era pequena e durante a sua infância? Então, quando a minha mãe ficou grávida, o meu pai acabou que não estava com ela no momento, né? Naquela época, as pessoas viajavam muito para fora, principalmente ali da Paraíba, né? Viajavam muito para Rio, São Paulo para trabalhar. E foi isso que aconteceu. Meu pai viajou para o Rio para trabalhar e a minha mãe ficou grávida e ele acabou que não sabia e foi embora. E naquela época também não tinha contato, nada. E desde aquela época que acabou que a minha mãe tomou uma decisão, acredito que por pressão, né, que foi o que ela me falou já hoje, porque não tinha contato, e eu fui colocada para adoção, né, desde a barriga, né, ela
não tinha condições financeiras e psicológicas também para me criar, e como ela mesma se coloca, ela era uma pessoa irresponsável. Enfim. Pronto, e deixa eu fazer uma pergunta, né? Claro, a gente vai perguntando, né? A gente sabe que são questões bastante delicadas, mas assim, você comentou aí que hoje, né, você tem começado a entender isso, mas durante, assim, quando você era criança, durante a sua vida, como é que você interpretava isso? Então, quando eu era criança, eu comecei a me perguntar. Na verdade, os meus pais adotivos nunca esconderam de mim o fato que eu era adotiva. Só que a minha mãe adotiva, no momento que decidiram, né, me adotar, não era a vontade dela. Né? Ela O não meu queria. pai, não, ela não queria adotar. O meu pai queria, né, porque eles não podiam ter filhos, e ela não queria. E aí ela aceitou, mas não era algo que ela queria de coração. Então, nos primeiros anos, na minha infância, ela passou muito isso na minha cara, né? Assim, eu sei que hoje é uma coisa que ela se arrepende muito, inclusive ela pediu perdão, mas aconteceu. Só para vocês entenderem porque eu tinha tanta mágoa. Eu fui chamada de atraso de vida, né? Que nem sua mãe te quis, né? Enfim, que você vai ser igual sua mãe, e não sei o quê. Então, imagina uma criança de 5, 6, 7 anos ouvindo isso constantemente, né? Então, assim, eu sofri 2 rejeições, né? Uma foi da minha mãe biológica, né, que acabou me dando, e outra foi para a pessoa que resolveu me adotar, que também não me queria. Então, eu convivi com isso, e a minha mãe adotiva, né, por ela também ter mágoas sobre outras coisas, acabou que eu era o saco de pancada preferido dela, assim, era onde ela despejava, entendeu? E ela não tinha noção do dano que ela estava causando, porque aquilo me magoava demais, 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 demais. E eu ficava me perguntando sempre, sempre, por que a minha mãe não me quis, né? O que eu fiz de mal para ela não me querer? E você não encontrava resposta, né? A criança não encontra resposta. E como só havia esse sentimento de rejeição, né, de não se sentir, digamos assim, amada. sim, E assim, sem compreender o que acontecia. Antes de você continuar, eu queria ler aqui alguns comentários, né? Primeiro, queria cumprimentar a irmã Fabiana, que está nos assistindo. Boa noite, graça e paz, lá, a Fabiana lá do Brejo Santo. A irmã Sônia está dizendo, amém, glórias a Deus. Estou muito feliz com essa maravilhosa experiência de salvação na vida da Sabrina. Minha oração tem sido para que ela seja um valoroso instrumento de bênçãos na mão do Senhor. A irmã Chaguinha está também falando sobre a conversão dela. Me converti numa noite de Natal, foi o melhor Natal da minha vida. O seu Felipe fez o apelo e eu não pensei 2 vezes, entreguei minha vida a Jesus. Estou muito feliz porque ele me aceitou. Glória a Deus. Embaixo ela coloca o ano, 2014, né? Eu lembro bem, Natal de 2014, quando a irmã Chaguinha tomou a decisão dela a Cristo, né? Janete está dizendo graça e paz a todos, Janete Conrado. Ok, Sabrina. Então, entendendo aí, né, a questão da sua infância, né, ela foi dessa maneira, e aí você comentou, então, né, logo no início, que na sua adolescência você começou a fazer muitas coisas que não prestavam, né, que não devia, muitas coisas erradas. Eu pergunto a você, foi um pouco desse sentimento de rejeição, de não se sentir, digamos assim, amada, isso aí acabou incentivando você a procurar satisfação em outras coisas? com certeza foi. Né? Eu buscava tudo que eu não tinha
Eu achava que eu tinha que ser amada dentro da minha casa, e por eu não me sentir amada, eu procurava ser amada nas minhas amizades, e aí eu me frustrava também, e aí eu tentava ser amada nos meus relacionamentos, e aí era outra frustração. E aí chegou um ponto que eu comecei a procurar saída em bebida, em cigarro, em droga, em que tivesse para me suprir, eu buscava. Como é que eram, você poderia falar um pouco como é que eram essas experiências, né? Por exemplo, qual foi o primeiro vício que entrou? A primeira coisa que eu experimentei foi a bebida, né? Porque os meus pais sempre Tinha beberam. quantos anos quando você começou a beber? 17. 17 anos. Isso. Aí assim, os meus pais tentavam orientar, mas aí eu falava, mas o que é que você quer falar, né? E rebelde, absurdamente rebelde. E eu falava, mas quem é você para dizer que eu posso, que eu não posso fazer se você faz tudo isso? Né? Ainda teve outra revolta, porque acabou que meu pai saiu da igreja, e aí, quando ele saiu da igreja, se afastou de Deus, assim, ele se transformou, né? E eu falo muito isso para ele, eu disse, nossa, eu sinto tanta saudade do meu pai, porque parece que hoje ele é outra pessoa. Muitas vezes eu falo para ele, nossa, eu não conheço mais o Senhor, eu perdi o meu pai. Né? Então eu tinha muita revolta, né? Porque acabou que o único que eu tinha, que eu sentia que me amava, era o meu pai. E no momento que ele se afastou, né, do caminho do Senhor, ele acabou que se envolveu com outras coisas, né? E que acabou que magoou muito, tanto a minha mãe e eu que estava ali no meio do fogo cruzado. Antes de você continuar, irmão Regilânio, né? Ouvindo aí esse testemunho, eu pensei em perguntar um pouco para o irmão, né? Que o irmão passou também pela experiência, né? Do álcool, né? E, nesse período aí, assim, quando eu tinha 17 anos, né? Eu sei que muitos começam mais jovens, mas, por exemplo, né? Foi mais ou menos nessa época da vida também que começou no álcool, foi depois. João Regilânio. Acho que ele está travando um pouco. Ouvindo a irmã Sabrina falar, me levou um pouco ao passado. E interessante as coisas semelhantes. E é isso que muitas vezes muita gente não entende quando a graça de Deus nos alcança, assim como alcançou a Sabrina. As pessoas não entendem que o coração daqueles que trilham esse caminho são corações que estão sangrando, mas de dor, e que busca uma solução e não consegue encontrar. E quando essa solução chega na pessoa de Jesus Cristo, quando há aquele verdadeiro encontro, aquele impacto. E ouvindo ela falar tudo isso, me levou a lembrar de alguma coisa e dizer que glória a Deus pela vida da irmã Sabrina, porque através dela, Deus há de impactar muitas vidas e abençoar muitas vidas também através da vida dela. Muito bem. O Marcelo Dias está dizendo aqui, fico feliz por você, querida sobrinha. Deus complete essa obra em sua vida dia após dia. Beijos, tio Marcelo, te amo, né? O Ronaldo está dizendo aqui, Sabrina, você é um exemplo de vida, Deus te abençoe. Tenho maior orgulho de fazer parte da sua vida, Deus te abençoe. Está conosco aqui também irmão Fagner, né, o seminarista Fagner, graça e paz, irmão Fagner. A Lídia Silva também, boa noite a todos. Rodilei está dizendo aqui, Rodilei Pinheiro, que toda essa vivência sirva para instruir outras pessoas não entrarem por essa vida, ou mostrar o caminho de uma nova vida, onde temos a verdadeira alegria. Que Deus nos abençoe. E quero dar as boas-vindas também para o Daniel Silva.
ok? Então, Sabrina, você comentou que você, com 17 anos, experimentou o álcool e, posteriormente, veio as drogas, né? Como é que foi o seu encontro com as drogas? Então, depois veio o cigarro, porque os meus pais também fumavam. Uhum. Então, assim, eu tinha aquilo muito, muito oferecido, né, dentro da minha casa. E começou o cigarro, e aí, depois do cigarro, eu experimentei a maconha, só que Deus é tão maravilhoso que aquilo me fez mal de primeira, assim. Que bom. Eu passei Você só muito mal. experimentou e não chegou a se tornar usuária, né? Não, porque eu passei muito mal, assim, tem pessoas que sentem prazer naquilo. Eu não senti prazer porque eu passei muito mal. Tornou o sofrimento menor, né? Foi, aí acabou Você que eu já nunca estava te livrando naquela época. isso. Ok, uma pergunta que eu faço, né? Acho que a maioria das pessoas que experimentam drogas a primeira vez, o principal fator é curiosidade, influência dos amigos, e que pessoas que começam a consumir álcool têm mais facilidade, mais receptividade para utilizar drogas, né? Você percebeu algum desses fatores na sua história? Teve influência de amigos? Você estava consumindo álcool quando experimentou, algo assim? Sim, a gente, sim, estava com uma roda de amigos, amigos de escola também, todos na minha idade, e uma roda de amigos, estavam todos bebendo, e aí juntou a roda, eu estava ali no meio e fui junto. Mas assim, sinceramente falando, curiosidade eu nunca senti, porque Uhum, na verdade eu tinha medo daquilo. entendi. Tipo assim, eu era maluca, mas eu tinha medo de algumas coisas. Mas por estar ali no meio, né, não ia dar para trás e ficar como frouxa para os amigos. Então, Ou fui junto. constrangida de dizer não na frente dos amigos. É, Entendi. Então temos que ter muito cuidado com isso, fico alerta, né, a quem está nos assistindo, porque ela teve a felicidade de não gostar e não se sentir bem, mas muitos se viciam. Depois da primeira querem a segunda, depois da segunda querem a terceira, e vão assim sucessivamente. Quando percebem, já estão dependentes e passam anos e às vezes têm a vida destroçada pelas drogas, porque daqui a pouco a maconha já não satisfaz mais, que é uma droga mais forte, aí migra para a cocaína, para o crack, e daí por diante. Deixa eu perguntar outra coisa, Sabrina. Hoje você é casada, né? É mãe. E sim. aí, quando você teve seus filhos, né? Como é que foi essa questão? Como é que você lidou com isso? Você, depois de ter aí os seus filhos, mudou tudo? Você começou a se sentir amada, realizada? Conseguia ser carinhosa com seus filhos? Ou esses seus traumas, essas suas feridas que você carregava desde a sua infância, acabaram interferindo na sua relação também com os seus filhos? Interferiu. Inclusive, esse é o ponto mais dolorido, né? De tudo o que eu passei no momento que eu soube da gestação da minha filha mais velha, né? Que tem 10 anos. Eu também tive esse sentimento de rejeição. E assim, foi involuntário e automático, né? Lógico. Que depois que acalmou, aceitei e tudo mais. Só que eu não fui capaz de ser uma mãe amorosa, porque eu não sabia como fazer isso. Foi A uma coisa que eu. dificuldade, faltou a referência materna para você, né? Como a figura materna era muito distorcida, né? Porque da parte biológica veio vamos dizer assim, uma rejeição de doar, da produção, e depois
da adotiva também faltou um pouco isso para você, né? Faltou muito, e muitas vezes, assim, ela acabou sendo, eu acabei fazendo com ela o que a minha mãe fazia comigo, né? Ela acabou sendo o meu saco de pancada, né? Sempre que eu precisava explodir, era em cima dela, porque era um ser que não tinha reação. Então, era mais fácil explodir em cima dela. Né? E depois que eu explodia, vinha aquela frustração, né? E eu sabia que eu estava fazendo a mesma coisa. Eu sabia que aquele tinha se tornado um círculo vicioso. Eu estava fazendo com a minha filha o que tinha sido feito comigo. Né? E aí eu sentia culpa, eu sentia desgosto, mas eu não conseguia agir diferente. Eu não conseguia se libertar de você mesma. Isso. Tá, joia. Então, falando um pouquinho aí do passado, até para a gente entender, mas você teve o seu encontro com Cristo, né? E como é que foi, né? Você já adiantou alguma coisa, falou que quando criança você frequentava a igreja, que seu pai era crente, mas depois ele se desviou, você foi na adolescência aí para o mundão, né? E antes disso você não tinha tido, de fato, uma experiência de conversão, né? Só tinha escutado um pouco da palavra de Deus. E aí, como é que foi o seu encontro com Cristo? Como é que foi a sua experiência de conversão a Cristo? Eu conhecia algumas coisas da palavra de Deus, mas assim, eu nunca consegui sentar, abrir uma Bíblia e ler e entender. Nunca consegui. Até então. Então, e sempre que eu ouvia as pessoas falando, Deus falou comigo isso. Olha, Deus falou comigo. Eu olhava assim, e eu ficava pensando, esse povo só pode pensar que a gente é trouxa. Ficar com essa conversa que Deus falou com eles, são? Porque eu achava que aquilo realmente nunca ia acontecer com ninguém. Né? E quando foi na quarentena, né, eu estava completamente... os meus fardos cada vez eram maiores, né? Porque o problema estava em mim, né? E eu achava que o mundo era culpado, que todo mundo era culpado pelo que eu vivia, enfim, e eu criava problema em todo mundo. Eu achava que todo mundo tinha algo contra mim, e que, sabe, até um semblante diferente para mim já era uma ofensa. Eu vivia sempre armada, porque eu precisava me defender do mundo. Só que chegou um ponto que eu não aguentava mais. Né? Chegou um ponto que quem convivia comigo dizia que não suportava mais. Né? Meu esposo não aguentava mais. Né? A minha filha, só em eu olhar para ela, ela tremia. E aí eu comecei e aí eu me frustrava, porque eu vi o monstro que eu era um monstro. E eu não sabia o que fazer. E eu já estava assim, conformada. Eu estava conformada, porque eu sabia, eu sempre acreditei que existia o céu, que existia o inferno, que existia Deus, que existia o demônio. E eu sempre, e naquele momento eu disse assim, não tem jeito. Eu nunca vou entrar no reino dos céus com esse tanto de mágoa, com esse tanto de sentimento ruim que existe dentro de mim. Então, eu aceitei. Você pensava que iria para o inferno e tinha se conformado com isso, que não tinha outro jeito para a sua vida. Não tinha, porque eu não me via capaz de perdoar ninguém. Inclusive, os meus pais biológicos me encontraram, né, eu acredito que faz 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, e quando a minha mãe me procurou, eu até ouvi ela, mas depois que eu ouvi, eu repudiei. Né, eu me senti no direito de julgar ela. Eu repudiei, porque a minha dor é maior do que qualquer coisa.
Você passou a vida inteira sem conhecer sua mãe e seu pai biológico. E quando você conheceu, você desprezou eles. Na verdade, eu nem cheguei a conhecer, né? Hoje eu conheço, a gente se conhece, assim, por vídeo, por telefone, porque ela mora um pouco distante. Ok. Mas, quando ela me procurou, que foi também por mensagem, eu ouvi, mas depois eu repudiei, né? Porque eu era egoísta demais para olhar que outro ser humano poderia ter dor além de mim. Para mim, a minha dor era a maior de todas, e que só a minha era importante, e pronto. E Ok. aí foi nesse momento que eu estava em quarentena, né? Passei vários dias em casa, e eu acabei assistindo, me interessei em ver uma série que falava sobre a história de uma mulher rebelde no tempo de Cristo. Só que eu digo assim, eu digo, olha, até isso o Senhor preparou. Porque eu nunca assisti nada de história bíblica nenhuma. Eu achava aquilo um saco e eu nunca assisti. E eu só assisti porque falava que era sobre uma mulher rebelde, né? Tinha lá na sinopse. Só que, na verdade, eu digo, isso foi uma armadilha boa, porque aquilo ali detalhava, foi uma coisa assim que me preencheu tanto, sabe? Você se identificou com a mulher rebelde, mas era um testemunho de conversão. Exatamente. Quem era essa mulher rebelde? Era a Maria Madalena. Pois é. Você ouviu a história de Maria Madalena e a partir daí se converteu, né? Deixa eu só ler mais alguns comentários. O Fagner está dizendo aqui o seguinte: infelizmente, as amizades, entre aspas, influenciam muito. Quando tomei a decisão por Cristo, no início tive recaídas, mas vi que era necessário abandonar os caminhos dos ímpios. Ok? Então, aí, realmente, no início da conversão, muitas vezes tem esses tropeços, essas recaídas, mas graças a Deus, hoje, Fagner está firme nos caminhos do Senhor e se preparando aí, inclusive, para o ministério. Deus abençoe a vida do irmão Fagner. Domingo estarei lá na Igreja Nova Vida, né? Irmão Fagner, Claudiana, compartilhando a palavra de Deus e da ceia do Senhor. A irmã Gracinha está contando um pouquinho da história dela também, né? Quando a gente ouve de conversão, a gente lembra muito da nossa história, né? E ela está falando o seguinte: eu me converti no PGM, né? PNG, mas é PGM, Pequeno Grupo Multiplicador Gênese, em 2016. Passei um ano, depois eu tive que me afastar. Estou afastado até hoje, né? Então, que Deus possa ir a partir de hoje, a partir desse testemunho aí da irmã Sabrina, redirecionando a vida da irmã Gracinha para estar na comunhão, né? Já tem estado conosco às sextas-feiras, né, no Força para Viver, sempre participando, ouvindo da palavra de Deus. Então, nós percebemos o desejo, né, de estar voltando, né, para os caminhos do Senhor. Então, fica aí a chamada, né? E a irmã Fabiana está dizendo justamente isso: volta para Cristo, Gracinha, ele ainda te espera, né? Ela está dizendo: assim que eu chegar em Juazeiro, voltarei para a honra e glória de Deus. Amém. Estamos na expectativa, né? O Fagner, estaremos juntos sobre nossa ida lá no domingo. Rodilei Pinheiro está dizendo: que testemunho lindo. Deus é tremendo e seus planos não são frustrados, né? A Angélica Vidal está dizendo que importa terminar bem, né? Então, o início foi bastante doloroso, bastante difícil, mas chegou o momento em que a história mudou, né? E aí você foi durante esses dias, né, de isolamento social, né? E isso daí é algo maravilhoso, né, irmão Edilane? Porque foi justamente essa reflexão que fazíamos em março, de que muitas coisas ruins estão acontecendo, mas não são só coisas ruins. Deus tem operado, vidas têm sido transformadas esses dias, e Sabrina converteu-se nesse período de coronavírus, durante esse período de isolamento social, né? Foi o momento que ela teve um encontro com Cristo,
ouvindo a história de Maria Madalena. E o que falou muito ali ao seu coração, que levou realmente você a entender que agora existia jeito para Sabrina? Então, na história dela, é contada várias histórias, é uma série, e é contada várias histórias, entre elas a história de Jesus, né? Que ele detalha o livro de Mateus. Tanto que eu fui ler o livro de Mateus, assim que eu terminei a série, eu fui ver o livro de Mateus para ver se era aquilo mesmo. E para minha surpresa era. E depois que eu acabei, aí eu fiquei assim, sabe? Fiquei com sede de saber o que tinha acontecido, como foi. E aí eu comecei a ler, eu li o livro de Mateus, depois eu fui ler João e aí eu voltei, fui ler Gênesis para entender o começo. E assim, eu nunca senti vontade de buscar conhecer, e eu fui para ver como que as coisas tinham acontecido. E foi naquele tempo assim que eu lembro que eu estava sozinha na sala da minha casa, né? E ficou, tipo assim, parece que tudo ficou silencioso de repente, porque eu tenho 2 crianças, então, 2 crianças e um cachorro, não existe silêncio dentro da minha casa, né? Mas naquele momento parece que, assim, sumiu todo mundo e foi como eu não ouvia pelo ouvido, mas era como se dentro do meu coração alguma coisa dissesse, não está perdido, eu não desisti de você, sabe? Nossa, foi muito, muito forte. E aí eu ficava. Só que ainda assim eu não acreditava. Eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí eu fiquei assim uns 10 dias só pensando, né? E depois daquilo me veio um arrependimento muito grande. Que eu acho que eu passei dias e noites chorando e sem dormir, me arrependendo das coisas que eu já tinha feito, me arrependendo da forma que eu tinha tratado as pessoas, minha filha, a minha mãe que me procurou. Eu vi o tanto que eu era egoísta, que eu não fui capaz de entender o lado do outro, né? E Jesus nos mostra tantos exemplos, né, de compaixão e de amor com as pessoas. E eu vi o tanto que eu era pequena e mesquinha, sabe? Nossa Senhora. E eu fiquei assim, e eu achava, e eu me sentia assim, tudo que eu enxergava parece que se inverteu do dia para a noite. Eu não sei nem explicar como foi. Né? As coisas que eu era super rancorosa, e se você fizesse uma vírgula para mim, eu levava aquilo a ferro e fogo o resto da vida. E do dia para a noite eu comecei a ver aquilo de outro jeito. Tipo, aquela pessoa, até quem faz mal a gente tem algum problema, tem alguma dor por trás daquilo. E eu comecei a ver as coisas com compreensão e compaixão, e não mais com o dedo apontado igual eu fazia. E aqueles rancores e aquelas mágoas todas que eu carregava, que era um fardo, Deus, que eu acho que eu andava me arrastando já, parece assim, ó, desapareceu, sumiu. Eu não sei para onde foi. Eu sei que eu tô livre disso, não tenho sentimentos ruins. Glória a Deus. Em relação a ninguém. Glória a Deus. E a maior beneficiada, eu acho que nisso, fora eu, né, que eu sou a primeira beneficiada, é a minha filha, sabe, ver a forma que ela me olha hoje e que ela fica junto, e que ela diz assim, nossa mãe, você melhorou tanto, sabe, assim, só Deus para fazer isso na nossa vida, não tem outra explicação. E o que aconteceu na sua vida, né, 2 Coríntios 5,17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, você, lendo a Bíblia, né, num determinado momento ali, lendo,
procurando entender a palavra de Deus, leu Mateus, leu João, leu Gênesis, aí você ouviu a voz de Deus, logo você que não acreditava nessa história, né, que Deus falava com alguém, Deus falou com você, e aí a partir dessa experiência, desse dia que Deus falou com você, a sua mente mudou. Porque a Bíblia ela fala que nós temos a mente de Cristo. Nós somos transformados pela renovação da mente. Então, você começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente, a ver o mundo de uma maneira diferente, interpretar as coisas de uma maneira diferente, e realmente você não era capaz de perdoar. Mas agora Cristo transformou o seu coração e capacitou você a perdoar as pessoas e a tratar as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, depois desse encontro com Cristo, né, você poderia falar um pouco de como está a sua vida hoje, né? Você já falou aí da sua filha, que hoje antes ela tinha até medo de você, né? E nem perto de você, hoje ela já, né, vocês já, tipo assim, já recuperaram, né, estabeleceram, né, ou têm estabelecido uma relação de mãe e filha, mas como está a sua vida hoje? Você poderia falar um pouco dessa transformação que Cristo operou em você, de coisas que Jesus transformou na sua vida? Sim, hoje eu tenho tanta gente ao meu redor que parecia, antes eu não tinha ninguém, hoje eu tenho todas as pessoas. Deus me devolveu tudo, o Senhor me devolveu tudo que eu tinha perdido, né? Depois que eu fui tocada e que eu entendi que tudo que eu vivi foi por um propósito, né? Até de compartilhar com as pessoas e mostrar para elas que Deus não nos abandona, e que nós somos usados por Ele até para passar por momentos difíceis, mas que vão servir de inspiração para ajudar as outras pessoas. Eu procurei a minha mãe, né, que tinha me procurado, fazia 1 ano que eu tinha desprezado, eu procurei ela, e eu pedi perdão para ela por não ter entendido, por ter sido egoísta, por só ter olhado para mim, né, falei para ela o que aconteceu comigo nesse tempo, e ela entendeu, e hoje a gente, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa, a gente se fala constantemente, não nos conhecemos ainda, pessoalmente, mas a gente tem uma relação tão próxima que parece que a gente se conhece a vida inteira. A gente se fala bastante. Desde que parou, então, a sua relação com a sua mãe e com a sua filha? Com meu pai também, né? Meu pai biológico. Com seu pai? Eu conheci ele pessoalmente. Inclusive, ele vai vir morar comigo agora. Olha só. É uma pessoa maravilhosa, que eu sou apaixonada por ele. Também parece que eu conheço a vida toda, né? Não posso deixar de falar dos meus pais que me criaram, que mesmo com todas as falhas e com todos os erros, eu tenho certeza que ambos me amam e fizeram o melhor que eles conseguiram, né, para que eu fosse uma pessoa de bem, uma pessoa que caminha no caminho certo. Então, eu sou muito grata a eles, eu tenho o maior amor do mundo por eles. Amém. Então, até isso, você hoje se sente amada, então, pelos seus pais, né? Mesmo com todas as dificuldades, os problemas que houveram, é algo que hoje você consegue se sentir amada por alguém. Além, primeiro por Deus, né? Primeiro Deus reconciliou você a Ele, agora Ele tem reconciliado você com outras pessoas, né, com sua família, e isso daí realmente a gente vê o propósito de Deus para a família, né, e se você tem um histórico familiar, né, você que está nos assistindo, se o seu histórico familiar ele foi difícil, ele foi pesado, se houve rejeição, se houve decepções, se houveram traições ou coisas assim,
Deus ele ainda deseja restaurar e consertar aquilo que precisa ser consertado. Como um carro, quando ele quebra, quando ele enguiça e fica no meio da estrada, e a nossa expectativa é chamar o quê? O mecânico, para ele ir lá, abrir o motor, trocar as peças que estão quebradas, fazer o reparo e o carro voltar a andar. Deus, ele olha a família mais ou menos dessa maneira, né? Às vezes a família está toda desestruturada, quebrada, desmantelada, mas Deus, como um hábil, né? Mecânico, quer chegar lá, consertar, trocar as peças, restaurar para a família voltar a ser saudável, andar, né? Caminhar e ser uma família abençoada. Eu vou ler aqui alguns comentários mais. A missionária Ana Maciel está nos assistindo hoje, está falando amém, glória a Deus. Na Chaguinha também, glorificando a Deus por sua vida, né? Então, Deus realmente tem impactado os corações, irmão Valdemir, Fabiana, né? Irmã Janete está ali ainda comentando, ali para a irmã Gracinha. A irmã Ana está dizendo o seguinte: cheguei agora e perdi o testemunho da irmã, mas ele fica gravado, viu, irmã? Tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode assistir aí o testemunho completo. Tem muitos testemunhos aqui, eu fui descer os comentários, foi bem lá para baixo. O Ronaldo está dizendo: testemunho de Sabrina sirva de exemplo de vida e de que o ser humano, não entendi bem, parece que mola um pouquinho de letras, né? Exemplo na vida de que o ser humano, Deus... Então, obrigado, Deus te abençoe. A irmã Odilei está dizendo o seguinte: é como eu sempre falo, é melhor ser feliz do que ter razão. A irmã Ana está falando também, coisa linda, amada do Senhor. Então, receba também essas palavras de carinho dos nossos espectadores aqui do Força para Viver, né? A coisa mais especial na vida da gente é o dia do encontro pessoal com Cristo. Ainda lembro, né? Talvez a irmã Fabiana também vai compartilhar o dela. Irmã Marta Regina, né? Seja bem-vinda também. Com certeza, esta é a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Ela vem de dentro para fora, mexe com o coração. A irmã Jatiane está dizendo o seguinte: Deus é maravilhoso, Ele age no momento certo. Como é bom saber que temos um Pai especial que nos ama, Jesus Cristo. A irmã Chaguinha está dizendo: glória a Deus, que testemunho maravilhoso, edificante, que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. E a irmã Marta está dizendo: sentimentos passa a ser de amor, né? Realmente Ele coloca um amor no nosso coração. A irmã Elisete Conrado está dizendo: louva a Deus pelo seu testemunho, sua história de vida começou mal, mas Deus mudou a sua vida a partir do momento que você entregou sua vida a Ele. Que Deus te abençoe na sua nova caminhada, né? Temos bastante comentários aqui, acho que não vai dar para ler todos, né? Irmã Sabrina, não, Angélica está dizendo: poxa, que bom ouvir você, Sabrina. Que bom que se reconciliou com seus pais. Deus é surpreendente, né? Então, glória a Deus, né? Temos aqui ainda mais alguns comentários, mas nós já estamos indo para o final do nosso programa, né? E reforçando ainda ao texto bíblico que nós lemos, né? A conversão a Cristo, ela realmente né? Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas a conversão a Cristo, não somos salvos pelas obras, mas a Cristo nos capacita a fazermos boas obras. Nós não somos salvos por obedecermos, mas a salvação em Cristo nos leva à obediência. Então, a Sabrina, ela não foi salva porque um dia ela falou assim: eu vou mudar de vida, eu vou perdoar, eu vou ser uma boa pessoa. Não. A salvação a Cristo veio pela graça, mediante a fé em Jesus unicamente. Mas depois que Cristo entrou na vida dela, Ele transformou o coração dela, e aí essa transformação foi consequência da conversão a Cristo, né? Então, é algo maravilhoso que nos mostra de uma forma clara e prática a relação entre a salvação e as obras. Tem pessoas que acham que vão se salvar
por se tornarem pessoas melhores. E isso não é possível. Nós nunca vamos conseguir salvar nós mesmos. É por isso que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus. E algumas pessoas, né, não entendem isso, porque, quer dizer que a pessoa é salva, mas ela vai continuar vivendo uma vida toda errada? Não. A vida, ele transforma tudo novo. E é como a palavra diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo tem sido feito novo na vida de Sabrina. Um novo coração, novos sentimentos, novos relacionamentos. Então, que Deus continue te abençoando, Sabrina. Muito bom ouvir o seu testemunho. Né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E orem pela vida da Sabrina, né? Se batizou agora, né? Ela se converteu durante o isolamento social, e tão logo tiveram os primeiros cultos aí depois que foi autorizado, né, os cultos presenciais aqui no Juazeiro do Norte, mesmo que com 20% da capacidade, ela se batizou, agora está em João Pessoa. E é uma luta, não é verdade, Sabrina? A gente não vai entrar em detalhes hoje sobre esse ponto, mas o inimigo fica ali atacando, perturbando, porque ele quer que ela volte a ser aquela velha Sabrina, amargurada, infeliz, né, tratante com as pessoas, mas ele está derrotado em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Então, o inimigo se levanta sim, mas ele se levanta para cair, porque na autoridade do nome de Jesus ele está derrotado, e toda a investida dele contra a sua vida está repreendida em nome de Jesus. Amém? Amém. E vamos orar, né? Você pode fazer aí seu pedido de oração. Nós vamos orar pela vida da Sabrina, né? Hoje a conexão do irmão Regilane está um pouco, né? Está bem oscilante, né? Irmão Regilane está nos ouvindo aí? Dá um alô aí para gente, né? Muitas vezes eu peço para o irmão Regilane conduzir esse momento de oração, mas hoje eu acho que eu vou fazer porque talvez vai falhar aí a conexão. Então, vamos orar pela vida da irmã Sabrina, e se mais alguém tiver um pedido de oração, pode compartilhar aí no chat, que nós vamos orar também por você, ok? E Sabrina, tem algumas palavras aqui no chat para você, algumas palavras mais, que eu gostaria de compartilhar também com você. Só um minutinho, ok? Pode compartilhar aí seus pedidos de oração. O Ronaldo está dizendo o seguinte: Sabrina, você não sabe o quanto te amo. Deus sabe disso, né? O Ronaldo é o meu pai biológico. Muito bem, né? Então seja muito bem-vindo, seu Ronaldo. Bom conhecê-lo, ainda aqui por chat, ainda aqui por comentário. Deus abençoe a sua vida, né? E ele está assistindo aí justamente, né? Pode confirmar toda essa história, né? A Soraya está dizendo o seguinte: encontro com Jesus traz a transformação, né? E é muito bom poder testemunhar disso, viu, Sabrina? Você que dizia que não se sentia amada por ninguém, hoje seu pai expressando aí publicamente quanto ele ama você, né? Glória a Deus, sou muito grata a Deus por você, Sabrina, te amo, estou chorando horrores, né? Até eu estou me contendo aqui que tem hora que cai um cisco no olho, imagino quem... A Eleonora que está falando aí, ela é a minha mãe biológica. Conter aí, né? Eu achei que ela ia ser mais difícil aí, mas ela está conseguindo se conter bem aí, né? Está dizendo que fica feliz pelo seu testemunho. A irmã Jatiane está pedindo oração. Quero pedir pela minha vida espiritual e pela minha família. Então, vamos orar pela vida da irmã Jatiane também, ok? E acho que não temos mais nenhum pedido de oração. Então, vamos orar e em seguida estaremos encerrando o nosso programa nesta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um programa Força para Viver. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Sabrina, agradecer porque vemos o quanto o Senhor a ama, e mesmo, a Deus, ela sendo
tão rebelde, tão distante do Senhor, mesmo ela sendo pecadora, o Senhor sempre a amou e o Senhor a resgatou. E o Senhor transformou a vida dela de uma forma maravilhosa. Ó Pai, continua operando poderosamente na vida dela. Dê a ela forças, dê a ela alegria da salvação a cada dia. Alegria de servir a Ti. Dê a ela alegria, ó Deus, de ser chamada uma filha sua, Deus. Que ela possa se sentir sempre amada pelo Senhor. E que ela possa expressar esse amor também na vida de outras pessoas. Que ela possa ser um instrumento da Tua graça na vida de muitas e muitas pessoas que não te conhecem. Que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado através da vida da Sabrina. E repreende, ó Deus, toda e qualquer investida do inimigo contra ela, Deus. Mas que ela possa resistir firme. Que ela possa, Deus, colocar, Deus, vestir a armadura espiritual e se defender de todos os ataques malignos. Ó Pai, que o Senhor continue aperfeiçoando ela a cada dia. E queremos te pedir também pela vida da irmã Jatiane e de toda a sua família, pela vida do Cícero, pela vida da Cíntia. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe essa família, que também é muito amada para cada um de nós, muito preciosa para cada um de nós. Abençoe também a vida da irmã dela, Janaíne. Ó Deus, que toda a família dela possa se manter firme nos caminhos do Senhor. Da mesma forma, te pedimos pela vida da irmã Gracinha, que compartilhou aqui o desejo de voltar para os caminhos do Senhor, de voltar a congregar, de voltar a estar participando, ó Deus, da tua igreja. E, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, também pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã Gracinha. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar cada um que está nos assistindo, que essa mensagem possa tocar em muitos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe, né, a vida de cada um. Estamos encerrando, né, o nosso programa Força para Viver. Obrigado pela companhia de todos. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Irmão Regilânio, consegue dar aí uma palavra? Deus abençoe a vida do meu irmão. Irmã Sabrina, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Quer deixar alguma consideração final, uma palavra aí para os nossos ouvintes? Só para que não duvidem, como eu duvidei, não duvidem, mesmo que vocês não busquem, não consigam ouvi-lo como eu não conseguia, ele sempre está ali. Ele sempre está ali, só esperando que nós possamos abrir a porta para que ele entre. Então, abram a porta para a transformação na vida de vocês, porque Deus é grandioso na nossa vida. Amém, amém. Deus abençoe, então, até o nosso próximo encontro, nosso próximo Força para Viver, e que Deus possa guardar e proteger a cada um nessa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.